E aí, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu alguma construção na sua vida? Com certeza, né? Com certeza você já deve ter visto uma construção de uma casa, de um apartamento, de um prédio, enfim, né? De um muro que seja. Mas toda construção ela tem algo muito importante para sustentar, ou seja, para manter aquela obra, aquela construção de pé. E você sabe o que é? Com certeza você deve saber. Chama-se base. Tudo na vida precisa de uma base. Então, uma construção, uma casa, um prédio, um edifício, um sobrado, um muro, por mais simples que seja, precisa de uma base, algo que vai sustentar aquela construção. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Eu quero falar com você sobre a construção da sua fé, construindo a sua fé. Você tem fé? Você é uma pessoa que acredita ter fé? O que é fé? Fé é crer na palavra de Deus. Fé é acreditar. Acreditar em quê? Acreditar na Sagrada Escritura, na Bíblia, na palavra de Deus escrita. Então, fé é quando eu leio a Bíblia, eu leio o que está escrito aqui, eu entendo o que está escrito aqui, então eu absorvo aquilo na minha vida, eu creio naquilo que está escrito e eu trago isso para a minha vida, absorvo, aplico na minha vida e começo a viver o que está escrito na palavra. Isso é fé. Fé é acreditar na palavra de Deus. Então entenda que a fé ela vai ser a base para a vida de um homem, de uma mulher de sucesso. A fé é a base do sucesso de todas as pessoas. Não existe um homem, uma mulher no mundo de sucesso que não tenha fé. Nem que seja a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é aquela que todos nós temos. A Bíblia diz que Deus nos deu uma medida de fé para todos. Todos nós temos uma medida de fé. Que fé é essa? A fé natural. A fé que, vamos dizer assim, aquela fé que você tem naturalmente. Um exemplo, você tem aí, às vezes, uma dor de cabeça terrível. Aquela dor de cabeça que te incomoda, que está doendo. Então você tem fé. Se você tomar um analgésico, vai passar. Então você vai lá, pega um analgésico, toma e alguns minutos depois você não tem mais a dor de cabeça. O que é isso? Isso é fé natural. É uma fé que consiste em acreditar em alguma coisa. Então, fé todos nós temos. Eu tenho aqui um copo com água e eu tenho fé que se eu abrir a minha mão aqui, ele vai cair, vai derrubar essa água e vai sujar toda a mesa. Isso é fé natural. Não, isso aí é consciência. Consciência de uma fé natural. Ou seja, eu acredito que se eu abrir a mão vai cair. Então, isso é fé. Fé é acreditar. Entendeu? Então, deixa eu fazer uma coisa agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero compartilhar com você nesse vídeo sobre a construção da fé. Como que eu posso ter uma fé acima da fé natural? Que fé seria essa? Uma fé sobrenatural, uma fé experimentada, uma fé extraordinária, uma fé que vai transcender, vai ser além da fé natural. É algo que eu não vejo, é algo que eu preciso crer, confiar, acreditar que recebi, que tenho sem existir. Isso é fé sobrenatural, é acreditar naquilo que não se vê. Com a certeza, com a convicção que aquilo já é realidade na sua vida. Isso é uma fé sobrenatural. E quando você começa a aplicar na sua vida a fé sobrenatural, o que vai acontecer? Você vai trazer do mundo invisível a realidade, aquilo que é visível. Você vai tornar visível aquilo que é invisível. Ou seja, você vai trazer do intangível para o tangível. Ou seja, você vai criar
trazer à existência aquilo que não existe. Pastor, isso é possível? Isso é a fé de Hebreus 11:1. A fé sobrenatural, é a fé que eu preciso ter para crer na palavra, aplicar na minha vida e viver o resultado. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: você é uma pessoa de fé? Você realmente acredita na palavra de Deus? Você tem essa convicção que as Escrituras, aqui ó, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é o teu manual, a tua instrução para o teu sucesso? Aqui tem tudo o que você precisa para ter uma vida extraordinária. Você crê nisso? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você algo bem rápido, que está em Mateus, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 29. Na verdade, do versículo 22 ao versículo 31, conta a história de Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre as águas. E o que eu gostaria de compartilhar com você nesse texto, para que nós possamos começar uma construção, a construção da nossa fé, a construção de uma fé inabalável, a construção de uma fé sobrenatural. Como que eu posso construir a minha fé? Bom, primeiramente, eu preciso crer. Marcos 11:22 diz que se eu crer e não duvidar, tudo aquilo que eu disser em oração, crendo que já recebeste, eu receberei, eu vou ter. Então eu posso ter tudo o que eu disser, se eu falar, confessar, sem duvidar. Eu preciso crer na Escritura, na palavra, e aplicar isso na minha vida. E quando eu olho para o Evangelho de Mateus, o capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 31, que fala sobre Jesus andando sobre as águas, e ali fala que Jesus se despediu dos seus discípulos, colocou eles no barco e mandou atravessar para o outro lado. E ele foi orar. E depois, já no meio da madrugada, Jesus então desce do monte e os discípulos estão no meio do mar, açoitado pelas ondas, ou seja, o vento era contrário, estava ali acontecendo ali uma tempestade, o mar estava agitado, e eles estavam apavorados, eles estavam com medo. E o que acontece? A Bíblia relata que Jesus vai até eles andando sobre as águas. E o que é isso? Isso é uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Isso é construção. Você precisa acreditar, mas ele era Jesus. Ele tinha o poder, ele tinha autoridade, ele era o Filho de Deus, ele era o Verbo vivo, ele era Deus. Sim, mas ele também nos deixou na palavra de Deus uma instrução. A Bíblia diz, Jesus diz o seguinte através das Escrituras, que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque ele já venceu. Então nós temos que entender que esse mundo, ele já foi vencido por Jesus. E Jesus habita em minha vida. Eu preciso entender que todo problema, toda luta, toda dificuldade, tudo que se levantar contra a minha vida já está derrotado. Eu tenho que crer nesta palavra, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar, não posso ter dúvida da palavra de Deus. E ele diz ainda mais o seguinte, que se eu crer, eu farei obras maiores do que ele já fez. Então entenda, querido, que na construção da tua fé, você precisa acreditar, confiar, experimentar o sobrenatural. Mas para experimentar o sobrenatural, eu preciso crer na palavra de Deus, que é a instrução, a direção, a informação da palavra para a minha vida, para a aplicação da minha vida, para cada tijolinho que eu preciso acrescentar na minha vida. Então entenda que esse texto é algo extraordinário. Deus dá uma instrução, Jesus dá uma instrução muito top para nós, e eu quero compartilhar isso com você nesse vídeo. Olha só,
Entenda o seguinte, quando ele vem andando sobre o mar, os discípulos estão desesperados, pensam até que é um fantasma, começam a gritar, e Jesus então acalma o coração deles. E como que Jesus acalma o coração deles? Eu marquei aqui algo muito importante, que ele disse no versículo 27. No versículo 27, Jesus diz assim, Jesus imediatamente disse, coragem, coragem. Depois ele diz o seguinte, sou eu. E aí ele termina a frase dizendo, não tenham medo. Não tenham medo. Querido, na construção da nossa fé, se você quer construir uma fé inabalável, uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural, você vai precisar ter coragem. Coragem para crer no impossível. Coragem para crer naquilo que você não está vendo. Pode ser que nesse momento, no momento desse vídeo, que você assiste esse vídeo, à sua volta, você está cercado de problemas, de dificuldade. A tua condição não está cooperando para que você possa desfrutar ou fazer aquilo que precisa ser feito e que às vezes é o básico. Pode ser que nesse exato momento você está tendo um problema, você está tendo um problema financeiro, um problema de saúde, um problema familiar, um problema em alguma área da sua vida e você não consegue ver a solução. Eu quero dizer para você, coragem. Você precisa ter coragem. Entenda uma coisa, Jesus nunca vai te abandonar. Quando você se vê preso ao meio da tempestade, no meio da dificuldade, entenda que Ele está ali. Ele está dizendo, sou eu que estou no meio da tempestade, cuidando de você, zelando de você, te dando tudo aquilo que você precisa, mesmo quando aos olhos naturais isso não pode estar acontecendo, não é verdade, nada está dando certo. Deus está cuidando de você. Ele está dizendo para você coragem, firmeza, postura, creia na palavra, acredite, confie em Deus e continue caminhando. E quando você continuar caminhando, ele vai dizer para você, não tenha medo, sou eu que estou contigo. Então ele está dizendo para você, nesse momento, ei, sou eu. Jesus está dizendo para você, ele está contigo. E aí, ele encerra dizendo para você, não tenha medo. Não tenha medo. É muito natural o ser humano ter medo daquilo que você não conhece. Pode ser que você tenha medo de aplicar a fé na sua vida. Uma fé extraordinária, uma fé inabalável. Exercitar essa fé. E isso dá medo, porque é algo que às vezes você ainda não viveu. E quando até marquei aqui, as pessoas simplesmente elas não querem crer, elas decidem não ver, não confiar. Por quê? Porque não é simplesmente dizer assim, tenha fé, acredite. Se fosse tão fácil acreditar, todo mundo acreditava. E pode ser que você que está me assistindo agora nesse momento fala assim, não, eu creio, crê nada. Se você cresce, você estava confiante, você não tinha medo, você tinha coragem, você estava de pé, estava firme, de postura, de cabeça erguida, caminhando em meio à tempestade, confiando que Jesus está contigo. Creia! Mas eu quero trazer aqui um ponto muito importante para que nós possamos construir esta fé, uma fé inabalável, e você está no caminho. Se você está assistindo esse vídeo, você está disposto a construir uma fé inabalável. Então, olha só, qual seria o motivo da resistência da nossa fé? Olha só, quando Jesus diz para eles, coragem, sou eu, não tenham medo, Pedro se levanta no barco. E Pedro fala assim, mestre,
Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Olha a coragem do camarada. Ele já começou a aplicar na vida dele o que ele ouviu. Eu quero dizer para você nesse momento, comece a aplicar na tua vida o que a Bíblia diz ao teu respeito. Jesus disse para você ter coragem, Ele está contigo, sou eu, Jesus está contigo, e Ele está dizendo para você, não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar qualquer que seja a dificuldade que se levantar, a tempestade que se levantar na tua vida, porque Ele é contigo. Então entenda que naquele momento Pedro fala, eu quero ir contigo, né? Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse o quê? Venha. Querido, todas as vezes que você confessar algo diante de Deus, diante de Jesus, quando você confessar, Ele vai dizer para você, venha. Ele disse, sou eu. E Pedro então falou assim, então se é você, eu quero ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse, venha. Pode ser que nesse momento você tenha uma enfermidade. Pode ser que você tenha um familiar teu numa UTI. Pode ser que você foi diagnosticado com uma doença. Pode ser que você tenha um problema seríssimo há anos e você vem lutando contra isso. E eu quero dizer para você nesse momento, Jesus está dizendo para você, venha para o outro lado, venha para junto de mim, venha ao meu encontro e eu vou resolver o teu problema, eu vou mudar a sua história, eu vou transformar a sua vida, eu vou restaurar a tua família, eu vou limpar o teu nome, eu vou transformar o que era ruim, o que era tenebroso, o que era escuro, o que era incerto, em clareza, em bênção, em transformação, alegria, paz e segurança. Saúde é o que Deus tem para você. Então, Pedro vai, e a Bíblia relata que ele anda sobre as águas, mas em algum momento ele tem medo. Ou seja, Jesus diz, não tenha medo, mas ele não ouviu essa parte. Essa parte ele não prestou atenção, ele não aplicou na sua vida. E quando ele começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o vento, então ele vê que está no meio da tempestade. E no meio da tempestade, ele perde a visão, ele perde o foco, ele tem medo e ele se desespera. E ele grita, Jesus, salva-me, porque eu estou perecendo, eu estou morrendo. E a Bíblia relata que Jesus simplesmente estendeu a mão, porque Jesus já estava ao lado dele. Eu quero dizer para você, para encerrarmos esse vídeo, Jesus está do seu lado. Ele está dizendo para você, vamos juntos construir a tua fé, uma fé inabalável, uma fé inabalável. Coragem, sou eu, é Jesus que está com você. Não tenha medo. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é, qual é o motivo que tem feito de você uma pessoa que tem resistido à fé? Você tem, de certa forma, resistido à fé. Você não acredita, você não confia, por mais que as pessoas te ensinem, te falam sobre o crer, creia, confie. Você não consegue. Qual é o motivo dessa resistência? E eu pontuei alguns motivos aqui. E pode ser que um desses motivos seja o seu. A formação familiar. Você vem de uma família que não teve base nenhuma da Escritura. Não conhecia Deus. Não caminhou com Jesus. Não acreditavam em Deus. Pode ser que esse motivo você também não crê. Você nunca teve essa instrução dentro da sua casa, quando criança. Pode ser que você tenha uma crise existencial. Você não sabe quem você é.
Você está numa luta terrível. Você não sabe qual é a sua identidade, quem você é. Pode ser que você teve uma desilusão espiritual. Você teve uma desilusão espiritual muito forte. Você perdeu a sensibilidade do Espírito. Você não acredita mais no Espírito de Deus, na presença de Deus na sua vida. Pode ser que você teve problemas de afeto. As pessoas te rejeitaram, te excluíram. Teu pai te abandonou, tua mãe. E por causa disso você não acredita em Deus. Pode ser muitos problemas que vão resistir você. Vão ser uma resistência para você começar a construção da tua fé. Mas eu quero dizer para você nesse vídeo que não importa o que aconteceu com você até hoje, se você decidir vir até o encontro de Jesus, Ele estende as mãos para você, Ele pega na tua mão e Ele vai caminhar contigo no meio da tempestade. É no meio da tempestade que você está seguro. Jesus está contigo. Tenha fé. Vamos construir a nossa fé mediante a palavra de Deus. E a palavra que eu quero deixar para você hoje é coragem, coragem para enfrentar aquilo que você nunca viu. Sou eu. É Jesus que está contigo. Jesus está do seu lado, caminhando contigo no meio da tempestade. E não tenha medo. Não tenha medo de viver o sobrenatural. Pode ser que pessoas vão olhar para você e dizer, que loucura! Mas a loucura é viver aquilo que os outros estão sonhando. E para você se tornará uma grande realidade. O que muitos sonham, você vai viver. Porque você tem coragem, você sabe que é Jesus que está contigo e você não vai ter mais medo de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, vencido, para que você venha desfrutar do sobrenatural de Deus. Vamos juntos construir essa fé? Eu acredito em você. Jesus acredita em você. Forte abraço, fique com Deus e vamos juntos rumo ao lugar desejado.